O que é GraphQL? Eu sou o Paulo Silveira. Eu sou a Juliana Moazei. Juliana, ouço falar de GraphQL ou GraphQL, para ficar bem bonitão, tanto por as pessoas de front-end, quanto pelo pessoal de back-end. Vejo que as pessoas hoje em dia, em vez de ficar fazendo um HTTP request, cada um no seu formato para buscar dados e cuspir dados, cada um no seu formato, parece que alguém sentou para especificar uma linguagenzinha. É bem por aí. O GraphQL, ele é uma especificação, ele é uma sintaxe e ele também é um runtime, que serve para rodar tudo isso. Qual que foi a grande questão, né? O GraphQL, ele foi pensado pelo pessoal do Facebook para chegar a uma solução para um problema. O Facebook teve várias questões que eles precisaram lidar, o React também surgiu nesse contexto, né? E o GraphQL ele veio num contexto de você ter que trabalhar com diversos dados de uma forma que fica um pouco mais complexa de se fazer, por exemplo, com APIs, com endpoints REST. E também eles tinham uma questão de performance de banco. Então, o que o GraphQL se propõe a resolver? A questão de você ter várias bases de dados. Então, você pode ter um banco SQL, ter quantos endpoints REST você quiser, você pode ter um banco NoSQL e fazer tudo isso trabalhar junto para fornecer para o seu cliente, né, no caso o front ou quem for trabalhar com esses dados, um conjunto de dados que faça sentido para quem for usar. Então, no caso do Facebook, então você precisa puxar o seu perfil, quem são seus amigos, os posts dos seus amigos. Então, o grafo que se forma de dados, eles precisavam de um jeito, né, de um jeito de fazer com que isso viesse, né, esses dados fossem buscados de uma forma mais performática. Tanto para quem trabalha, tanto para buscar do banco, quanto para quem usa, para o cliente. Porque o REST, ele tem uma questão que a gente chama de overfetching e underfetching, né? Então, por exemplo, você tem que buscar alguns dados de endpoints REST, e aí você tem clientes, você tem produtos, você tem fornecedores. Então, um endpoint, não é sempre que ele te dá todas as informações que você precisa, que o front-end, por exemplo, precisa. Ele tem que buscar em 2, 3 endpoints para montar o conjunto de dados que ele precisa. Que é o caso que você deu de exemplo do próprio Facebook. Então, se eu preciso dos posts, das últimas fotos, as últimas notificações, se eu for fazer um request para cada um, às vezes tem até N para cada um, né, aquele problema do N+1, eu tenho que fazer request demais. E também, já que você usou esses nomes underfetching e overfetching, me parece que também tem um problema contrário. Às vezes você faz uma query e aquela API, aquele endpoint, te responde mais dados do que você gostaria. E aí vem um caminhão de dados, sendo que você precisaria só daquele. Tem esses dois lados. Exato. O overfetching é quando a gente recebe mais dados do que a gente precisa. Então, o endpoint de usuários, você quer só um nome, pode acontecer, você quer só um nome, mas vem tudo, vem nome, vem data de nascimento, vem tudo que aquele endpoint estiver preparado para te entregar, né, o over, né, o muito, e o underfetching, que é menos do que você precisa. Então, para você montar o seu usuário lá com os dados que o front está precisando, você precisa lá fazer 3 requisições para 3 endpoints diferentes. Como que o GraphQL ele resolve este problema? Você consegue montar, pensa que você vai montar um objeto user somente com os dados que você precisa. Eu quero receber o nome, o endereço e a data de nascimento de todos os usuários, não importa. O GraphQL ele é agnóstico com relação a quais os bancos de dados, quais as bases de dados que estão sendo utilizadas e de onde vêm os dados. Ele vai trazer um JSON normalmente, né, que a gente trabalha, ele vai trazer um JSON apenas com o que você precisa e nada mais e nada menos. E também você tem um endpoint só para trabalhar com todas as suas requisições. Então, você quer users, o endpoint, sei lá, sua API /GraphQL, vai te trazer users, vai te trazer produtos, vai te trazer users e produtos, e aí esse endpoint vai para sua aplicação web, para sua aplicação Android, e é um lugar só, né, uma centralização. Tudo bem, então eu entendi que tem o endpoint, esse pontinho que a API vai responder, o servicinho vai responder, que o GraphQL está rodando, ou alguém está rodando que atende essa especificação que se chama GraphQL, e eu tenho uma linguagenzinha que eu mando nessa sintaxe falando:
por favor, eu gostaria dos produtos dessa pessoa, dos posts dela no Facebook e do nome e da imagenzinha do profile. Mando, aí lá dentro alguém resolve, que talvez ela até quebre essa query e peça para diversos lugares internos, está no back-end, responde, junta tudo num JSONzão já com tudo o que você precisa e só aquilo que você precisa e te devolve, certo? Exatamente. O que me soa um pouco estranho no GraphQL é que me parece que isso, na verdade, eu estou mandando algo parecido com SQL, tanto tem esse do QL aí. Eu estou mandando uma query para o back-end pedindo um monte de coisas e você me devolvendo. Me parece dois problemas. Primeiro que o back-end ficou burro, porque agora eu no front-end mando uma query. E segundo, um problema de segurança. Aí o front-end pode... um hacker vai lá, altera no HTML e simplesmente fala, agora manda essa query pedindo o usuário do Paulo em vez que a Juliana e faz um injection. Fiquei com esses dois medos, apesar de encontrar a ideia como boa. Assim, o QL do GraphQL, isso é uma coisa que dá muita confusão. Ele não é um banco, não é um tipo de linguagem de banco, né? O que a gente chama, essa sintaxe, essa linguagem do GraphQL, que a gente chama de SDL, né? Schema Definition Language, é apenas uma sintaxe que serve para você padronizar como você vai montar as queries. Porque o GraphQL, se você entrar em GraphQL e aprenda GraphQL, né, vai ter todos os exemplos em JavaScript. Isso o pessoal, inclusive, da GraphQL Foundation, que não embora o GraphQL ele tenha sido partido do Facebook, ele não é mantido pelo Facebook, né, tem uma fundação por trás e tal. Eles reconhecem que isso é uma falha, os exemplos estão todos em JavaScript, mas ele não é para JavaScript. É agnóstico, inclusive, quanto à linguagem que vai ser utilizada. Tem implementação do GraphQL para assim, muitas, diversas, praticamente todas as linguagens que a gente usa comercialmente tem. Essa linguagem que ele utiliza é uma forma de você montar os seus esquemas, independente da linguagem de programação que você está utilizando na resto da aplicação. Não é que ele deixa o back-end burro, porque toda a implementação é feita no back-end. Os front-end falam muito do GraphQL, inclusive acho que também pensam que ele é algo relacionado a front, porque ele está muito ligado ao contexto do React, do Facebook, então acho que associam muito ao front, né? Mas ele foi criado para facilitar a vida do front, mas a implementação é feita no back-end. Perfeito. Então você tem o que você vai ter rodando com o GraphQL, você vai ter o seu servidor de GraphQL, onde está aquele runtime, né, que vai resolver as queries para você, mas você vai usar, por exemplo, as ferramentas da linguagem de programação que você está utilizando lá no seu back-end para se comunicar com o banco. Então vai ter a camada lá do GraphQL, você vai ter a camada de comunicação com o banco, que você aí pode usar o ORM da sua preferência, seja JavaScript ou o que você quiser. O JavaScript é onde eu tenho mais intimidade. Agora, com questão de segurança, dá para você limitar, a autenticação, tudo normal, né? Você dá lá o contexto de quem está logado, mas você consegue limitar que o seu front ou o seu cliente consegue fazer com as queries. Então não é que o seu front fica com acesso livre à API. Eu consigo ir lá, entrar e pegar o que eu quero, fazer post no que eu quero e bagunçar tudo. Não, ele consegue trabalhar nos limites que você especifica. Inclusive existem ambientes, né, que é onde a gente faz a documentação. O GraphQL tem uma ferramenta de documentação fantástica, né, que gera documentação automática a partir do seu servidor. De posse dessa documentação, o front-end consegue saber tudo que ele consegue pegar, quais são os inputs que ele consegue colocar, quais são os enums que ele consegue usar ali, né, num determinado input. E aí ele sabe quais são os dados que ele consegue trabalhar e de que forma que ele consegue montar as queries. Então não é assim, porta aberta, né? E você está usando GraphQL? Se não está usando, eu quero saber como que você faz a sua comunicação do front para pedir para diversos endpoints, diversos cantinhos e aplicações diferentes os dados que precisa para o front. Deixa o seu comentário aqui. Obrigado pela salva de likes e não se esqueça de clicar no sininho e assinar o canal da Lura, que tem muito conteúdo bacana.